Abram ela no segundo livro dos Reis de Israel, fica mais para o começo da Bíblia. Nós vamos ler o capítulo 19. A partir do versículo 20. Segundo livro dos Reis, capítulo 19 e versículo 20. Fica mais para o começo da Bíblia. Depois dos dois livros de Samuel, o primeiro livro de Reis, o segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 19, versículo 20. Amém? É só você que, por gentileza, feche seus olhos. Os que já encontraram, os que não encontraram, possam achar nesse momento. Ore comigo, os que puderem. Senhor, eu agradeço pelas orações já feitas essa noite, pela grande oportunidade que até aqui nós tivemos de entoar os seus louvores. Está escrito no teu santo livro que o Senhor habita no meio dos louvores, e a tua presença esteve e estará conosco aqui hoje. Nós também já compartilhamos a sua palavra, já participamos da Santa Ceia do Senhor, e agora eu peço ao Senhor que fale conosco através da sua palavra. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos escutar. Eu peço ao Senhor que fale de forma clara, concisa e poderosa. E o Senhor ensine, exorte e edifique, que nós não saímos daqui como chegamos, que nós saímos daqui diferentes. Obrigado e amém. 19 do segundo livro dos Reis, capítulo 20, que diz: Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Quanto ao que tens orado a mim contra Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor tem falado a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, tem te desprezado e riu de ti para zombar-te. A filha de Jerusalém meneou a sua cabeça diante de ti. A quem tens repreendido e blasfemado, e contra quem tens exaltado a tua voz e erguido os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Pelos teus mensageiros tu tens repreendido o Senhor, e tens dito com a multidão das minhas carruagens: Eu estou subindo até as alturas dos montes, até as encostas do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes, e entrarei nos alojamentos dos seus limites e nas florestas do seu Carmelo. Tenho cavado e bebido águas estranhas, e com a sola do meu pé tenho secado todos os rios dos lugares sitiados. Não tens ouvido há muito tempo como eu tenho feito isso, e de tempos em tempos antigos que eu formei. Agora fiz isto suceder para que tu fostes devastar as cidades fortificadas, tornando-as em montes e ruínas. Portanto, os seus habitantes tinham pouco poder, ficaram atônitos e confusos. Eles eram como erva do campo e como erva verde, e como erva no alto das casas, e como grão ressecado antes de ter crescido. Porém conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar, e a tua fúria contra mim. Porque a tua fúria contra mim e o teu tumulto subiu aos meus ouvidos. Portanto colocarei o meu gancho no seu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei tornar pelo caminho pelo qual viestes, e este será um sinal para ti. Vós comereis neste ano as coisas que crescerem por si mesmas, e no segundo ano aquilo que brotar das mesmas, e no terceiro ano semeareis e colhereis e plantareis vinhas e comereis dos seus frutos, e o remanescente que tiver escapado da casa de Judá ainda lançará raízes para baixo e dará o seu fruto para cima, porque de Jerusalém sairá o remanescente, e aqueles que escaparem no monte Sião, o ciúme do Senhor dos exércitos fará isto. Amém? Então somente até aqui.
A palavra que nessa noite vem até nós, desde o alto céu, que é a casa do nosso Deus, a morada do nosso Senhor, e desde já louvando ao Senhor pela oportunidade de termos participado da Santa Ceia, que muito tem a ver com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que está presente em toda a Bíblia Sagrada. Não fosse assim, não estaria escrito no livro do Gênesis que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e nada do que foi feito sem Ele haveria ter sido feito. Então esse é Jesus o Verbo, a palavra de ação, e Ele estará presente em algum momento desse texto. Mas para que possamos contextualizar essa mensagem, a história que ora lemos se passa no cenário onde Ezequias é alçado ao trono de Israel. Nós vamos observar na literatura que o pai do rei Ezequias foi um rei que não andou segundo os caminhos do Senhor. Foi alguém que não fez segundo o coração de Deus. E por essa consequência, vamos perceber que esse reino vai enfrentar dificuldades. Porque diferente dos outros reinos da terra, nós vamos saber que o povo de Israel foi um povo escolhido. E desde a casa de Moisés, que esse povo passou pelo deserto, entrou em Sião, começou a ter seus juízes e depois os seus reis, Deus impõe uma única condição para esse povo: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E aí Deus explica: todas as vezes que eu não for o seu Deus, vocês vão ficar perdidos na terra, porque vocês fizeram, os pais de vocês fizeram um tratado comigo ainda dentro do Egito, pediram para que eu tirasse vocês de dentro do Egito, e a condição era que eu fosse o seu Deus. Então quando vocês se afastarem da minha presença, a minha bênção também não estará sobre vocês, vocês estarão à sua própria sorte. Então todas as vezes que se levantava um líder ou um rei que não era segundo o coração de Deus, que não buscava o Senhor de todo o seu coração, esse povo passava por grandes dificuldades. Eles enfrentavam inimigos que eram mais fortes do que eles, esses inimigos prevaleciam. Eles tinham problemas graves financeiros. E esse é o contexto no qual o rei Ezequias ele é alçado ao trono de Israel. Porque até mesmo os reis, que alguns deles faziam segundo o que Deus mandava, eles não faziam de todo o seu coração. Então a bênção também não era completa. Mas quando Ezequias ele chega no trono, ele é um rapaz ainda jovem, por volta dos seus 19 anos de idade. Ele observou o reinado do seu pai, e ele fora criado ouvindo as histórias do Deus de Israel. E ele coloca no seu coração, porque todo mundo que vai ser rei, ele é preparado para ser rei desde criança. Desde o momento que ele nasce, ele já nasce com aquela marca. A menos que a sua vida seja tirada, ele será o próximo rei daquela nação. Então, ele foi sendo educado, preparado para andar nos caminhos do seu pai. Só que existe uma coisa que Deus deu para mim, que Deus deu para você, para cada um de nós, que não pode ser tirado pela tradição, pela família, pelo mundo. Não pode ser arrancado, porque aquilo que Deus deu, não há quem possa tirar de nós. E o que Deus nos deu foi o poder de escolher. Deus nos deu o poder de fazer escolhas na nossa vida. Foi Deus quem nos deu esse poder. Nós temos o poder, inclusive, de escolher obedecer ao próprio Deus que nos deu o poder de escolher. E nós temos o poder de escolher não obedecer, não acreditar que Ele existe, mas esse poder vem dele. Por isso que ninguém pode tirar da gente. E Ezequias pegou o poder que Deus colocou na mão dele e fez uma pergunta para si mesmo: qual que é a melhor coisa que eu posso fazer com a minha vida? O que eu posso pegar com a minha vida e fazer para que seja uma coisa boa, perfeita e agradável? E não há nada que Deus queira de cada um de nós além disso, além dessa frase. Não importa a idade que você tem, o lugar de onde você vem, a pessoa que você é, cada um de nós tem esse poder que o diabo nos engana e insiste para nos enganar, nos dizendo que nós não temos, mas o Senhor quer que nós saibamos que Ele nos deu, e se Ele nos deu, nem a morte pode nos separar daquilo que vem das mãos do Senhor para a nossa vida. Então cada um de nós tem o poder de olhar para si e fazer essa pergunta: o que eu posso fazer de melhor com a minha vida?
possa me lançar. Qualquer um de nós tem esse poder, e temos o poder também de ignorar esse poder. Só que Ezequias, ele fez essa pergunta, e ele começou a observar a educação que ele recebia, aquelas histórias antigas que mais pareciam uma lenda, que mais pareciam um conto, um livro de histórias. E para muita gente, a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, é um conto antigo, é um folclore, é uma tradição. Mas o Senhor está dizendo aqui: essa é a minha palavra, glória a Deus. E aquele que crer na minha palavra vai viver da minha palavra. Mas por que parece tão distante? Porque a única coisa que vai nos aproximar o suficiente da boca de Deus, porque se nós observarmos a vida de Moisés, ele ouvia a voz de Deus como um sussurro ao pé do ouvido. Você só pode ouvir alguém que está sussurrando desde que você aproxime o seu ouvido da boca de quem fala. E aqueles que são amados de Deus não vão receber gritos de Deus, mas sim palavras de afago. E as palavras de afago são ditas num tom muito baixo, porque tudo aquilo que eu quero dizer só para você, e eu não quero que ninguém saiba, eu preciso dizer no pé do teu ouvido. Toda vez que eu vou contar um segredo para alguém, eu preciso sussurrar, porque eu não quero que ninguém em volta saiba. E sabe por que quando Deus vai tratar pessoalmente com alguém, Ele fala sussurrando, Ele fala baixo, e eu preciso aproximar o meu ouvido da boca de Deus? É porque todas as vezes que Deus for dar uma direção para a minha vida, Ele não quer que ninguém mais saiba. E a única coisa que vai aproximar o meu ouvido da boca de Deus é a fé. Por isso que está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé, ela é a carruagem de fogo do profeta Elias. A fé, ela é a arca de Noé. A fé, ela é o barco que levou os discípulos para o meio do mar, e é o barco que Deus segurou em meio às ondas, não permitindo que ele virasse, porque Deus ia caminhando até aquele barco. A fé, ela é o barco que leva o apóstolo Paulo até a ilha de Malta, onde ele é picado por uma serpente, e todo mundo fica esperando ele inchar, ele morrer, mas a glória de Deus é manifestada, e todo mundo que habita naquela ilha se converte por causa do milagre. A fé, ela é o veículo que nos leva até Deus. Ela é o passaporte, ela é o caminho no meio do mar vermelho. Essa é a fé. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé nós não temos como aproximar o nosso ouvido da boca de Deus. Então nós sabemos que Ele está falando conosco, mas nós não conseguimos entender o que Ele está dizendo. Só que quando nós temos fé, nós aproximamos o nosso ouvido da boca de Deus, e nós recebemos algo que há de mais precioso para os viventes. Todo aquele que está vivo, não há algo de mais precioso do que eu vou dizer agora. Nós recebemos, quando aproximamos o nosso ouvido da boca de Deus, nós recebemos a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? É a voz que vai nos dar direção. A coisa mais triste para o ser humano é andar sem direção. Uma hora eu acredito em um, uma hora eu acredito no outro, aí eu vejo um vídeo e começo a levar a minha vida por causa do que um vídeo disse, e daqui a pouco vem uma profetada, e daqui a pouco vem uma visagem, e daqui a pouco vem uma promessa, e daqui a pouco vem isso, e daqui a pouco vem aquilo, e daqui a pouco não vê nada, ninguém fala mais nada, e aí eu já abri mão do meu casamento, eu já abri mão dos meus filhos, eu já abri mão do meu ministério, eu já abri mão do meu emprego, eu já rompi com todo mundo, e eu estou sozinho, porque toda hora eu vou ouvir uma voz diferente. E aí eu perco o quê? A direção. Até um relógio quebrado a certa hora, 2 vezes no dia. O profeta disse: o coração do homem é enganoso. O ladrão nunca se apresenta no tempo da plantação, ele sempre se apresenta no tempo da colheita.
Quantos anos a gente leva para construir uma relação com a pessoa? Quantos anos um filho leva para compreender o porquê o pai é pai, porque a mãe é mãe? Poxa, eu era tão injusto com meus pais. Alguém vai dizer aqui. Alguém vai dizer, só depois que eu tive filho que eu fui entender o que é ser filho, quer ser pai, quer ser mãe, né? Quanto tempo a gente leva construindo uma relação com alguém que a gente ama? Só que quanto tempo a gente leva para destruir? Basta uma palavra. E toda vez que eu estou sem direção, eu vou destruir as relações que eu construí com tanto trabalho, glória a Deus. E todas as vezes que eu estou sem direção, eu estou correndo risco. E a palavra de Deus, é por isso que eu disse que ela é tão preciosa, porque ela vem para dar um norte, ela vem para dar uma direção, ela vem para dizer, não precisa se preocupar, este é o caminho onde tudo vale a pena ser vivido, este é o caminho onde cada passo vale a pena ser pisado, este é o caminho que te levará direto para o centro da vontade de Deus. E só a palavra pode nos dar direção. E Ezequias, ele aproxima o ouvido dele da boca de Deus por causa da fé. Então, se eu puder te fazer um convite na noite desse domingo, eu faço. Tenha fé em Deus. Meu irmão, eu estou mal das pernas. Tenha fé em Deus. Eu estou triste. Tenha fé. Eu estou desamparado, sem direção. Tenha fé. Sabe qual que é o momento mais difícil da gente ter fé? Não é o momento da luta nem da prova. Nesse momento é o menos difícil. Nunca vai ser fácil ter fé, mas o menos difícil é quando você está na luta. Mas sabe qual que é o momento mais difícil de ter fé? Quando a gente pensa que deu tudo certo, quando a gente pensa que a gente não precisa de ninguém. Esse rapaz estava prestes a sentar no trono de um reino. Ele tinha tudo para ensoberber-se, para ficar soberbo, para ficar grande. Mas o que a palavra vai nos dizer? Que para Deus, grande é aquele que se faz pequeno. Para Deus, exaltado é aquele que se humilha. Para Deus, o primeiro é aquele que por vontade própria cede o seu lugar de primeiro e vai para o final da fila. Para Deus, o importante não é o filho que sempre esteve ao lado do pai, é o pródigo que mesmo tendo ido embora, voltou. Para Deus, glória a Deus, é tudo desse jeito. Sabe por quê? Toda vez que eu abro mão das minhas vestes, que eu tiro a minha coroa e coloco ela no altar e digo assim para Deus, não importa quem eu sou, nem o que tenho, diante do que tu és, eu entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho diante do altar de Deus, aleluia. Ele começa a aparecer através de mim. Isso que a fé faz. Porque o que é a fé? A certeza das coisas que não se veem. Eu não estou vendo, eu tenho certeza. Glória a Deus. E que Jesus falou? Quando você precisar de alguma coisa, Jesus falou assim: eu vou ensinar vocês a pedir. Quando você precisar de alguma coisa, peça com fé, sem duvidar, como se já houvesse recebido, e peça em nome de Jesus. Isso é a fé. Eu não tenho, mas eu vou ter em nome de Jesus. Essa é a fé. Eu não duvido. Ah, mas você é muito pequeno, não tem problema, eu tenho fé. Ah, mas está muito longe, eu tenho fé. Mas tem gente melhor do que você, mas eu tenho fé. Ninguém tem a fé que eu tenho. Glória a Deus. Ninguém acredita o tanto que eu acredito. Ninguém colocou Deus na frente o tanto que eu coloquei. Porque é entre mim e Deus. Então esse rapaz que vai sentar no trono de Israel, ele tem tudo para se engrandecer, mas ao invés de fazer isso, o que ele faz? Eu não sou ninguém. Essa nação, ela não é minha. Essa nação, ela é de Deus. Sabe como que você faz para conquistar as coisas de Deus? Abrindo mão do que você tem, abrindo mão de quem você é. Ezequias, você vai ser o rei, como se ele fosse seu dono. Mas dentro do coração dele, ele dizia: eu vou ser rei de uma nação que não é minha. Quando você entender
Que se Deus te deu uma casa, ela não é sua. Deus está te dando uma casa que é dele para você governar. Quem aqui está ouvindo o que eu estou dizendo? Aí a coisa muda. Sabe por quê? Porque se é meu, eu trato de qualquer jeito. Eu trato do jeito que eu quero. A hora que eu quiser tratar bem, eu trato bem. A hora que eu estiver com preguiça, a hora que eu estiver relaxado, eu faço relaxadamente. Agora, se a casa é de Deus e eu fui selecionado para gerenciar aquilo que sempre foi de Deus, quando eu não tiver com vontade, eu vou fazer o melhor. Quando eu tiver com vontade, eu vou fazer o melhor. Porque se eu falhar, é o nome do Senhor quem vai ser manchado e não meu. É por isso que está escrito na palavra do Senhor. Olha o que Deus diz: minha é a prata e meu é o ouro, e eu os dou a quem eu quero. E para quem que Deus vai querer dar? Para aquele que reconhece que é dele. Quantos estão ouvindo essa palavra? Porque, meu irmão, a hora que a gente fechar o olho nessa terra, a gente tem alguma coisa? Nunca tivemos, não temos e nem nunca. Então por que estás preocupado? O Senhor disse para alguém aqui nessa noite: não vedes as aves do céu? Elas trabalham, elas se preocupam, mas o Senhor tem dado morada a cada uma delas. E os lírios do campo, que nem mesmo o rei Salomão no alto da sua glória se vestiu como os tais, e eles hoje existem e amanhã são lançados no fogo. O Senhor que tem dado morada aos pássaros do céu e vestimento aos lírios do campo, que hoje existem e amanhã não mais, o que dirá a vós, ó casa de Israel? Aleluia. Ezequias olhou, alguém disse: você vai ser o rei. Olha essa grande nação que está diante de você. Não importa o que é dito pelo lado de fora, o Senhor está dizendo: se importe com o que é dito pelo lado de dentro. O que Jesus disse? O que contamina não é o que sai, sim o que entra. E o que entra? Tem uma voz que fica conversando com você 24 horas no dia. Você já percebeu essa voz? Poxa, eu vou chegar casado na igreja, está meio trânsito. Poxa vida, será que essa roupa está boa? Nossa, amanhã já é segunda. Nossa, tem que acordar 4h30 da manhã, meu Deus do céu. Você já percebeu que tem uma voz que fica o tempo todo falando com você na sua cabeça? Essa voz, essa pessoa que fica conversando com você o tempo todo, ela é legal? Ela te trata bem? Ou ela fica o tempo todo te dizendo: como você é xarope, como você é isso, como você é aquilo, como você é estranho, como você é, como a sua falta de inteligência é abundante? É assim? Sabe por que a gente trata as pessoas mal? Porque antes nós nos tratamos mal. Tem gente aqui que é tão cruel consigo mesmo. E você está sendo cruel com alguém a quem Deus ama. Não está escrito? Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele, nós ministramos a Santa Ceia, que nele cresce, fosse salvo e herdasse a vida eterna. O plano de Deus é salvação. Então, preocupe-se com a voz que está falando pelo lado de dentro. E qual era a voz? O que a voz que estava falando pelo lado de dentro de Ezequias dizia? Alguém está dizendo: você será o rei. Observe essa grande nação. E dentro ele dizia: essa nação não é minha, eu poderei governá-la, mas no máximo eu vou gerenciá-la, porque esse povo tem dono, e eu temo ao dono desse povo, eu preciso honrá-lo. Eu não sei o que Deus colocou nas tuas mãos, mas Ele te trouxe aqui e Ele manda que eu te diga: não importa o que tenha na tua vida, ainda é dele. E Ele está perguntando para alguém aqui: você está fazendo um bom trabalho sobre aquilo que é meu e que eu confiei em você para gerenciar? Você tem um pai? O pai é de Deus. Você tem uma mãe? A tua mãe não é tua. A tua mãe é de Deus. Você tem dado valor nela, você tem honrado ela. Ei, você tem um filho.
ela não é sua. Ela não é sua, ele não é seu. Não abandone aquilo que não é seu e que Deus confiou em você para que você pudesse cuidar. Às vezes alguém trata a gente mal na rua, pisa no nosso pé, fala mal da gente, alguém dá uma fechada na gente, alguém para o carro em cima da gente, alguém maltrata a gente e a gente fala: nossa, mas eu sou tão trabalhador, eu sou uma pessoa tão boa. Quando alguém te trata mal, quando alguém pisar no teu pé, quando alguém tirar o teu direito, se lembre o quanto você desfez daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Às vezes a gente arruma um emprego, a gente tem que varrer o chão, servir pão, arrumar uma prateleira. Só que aqueles que são do Senhor não fazem a homens, mas fazem ao próprio Deus. Às vezes aquele chão varrido, Deus vai se manifestar e alguém vai olhar: alguém varreu isso com tanto amor. Alguém vai ver Deus num chão limpo. Aonde estão os profetas? Fazendo um bom trabalho onde quer que estejam, porque foi lá que Deus os chamou. Esse é Ezequias: eu preciso fazer um bom trabalho, porque esse reino não é meu. O Senhor está chamando os Ezequias aqui esta noite, aqueles que têm um coração segundo o coração de Deus, e que sabem que se tem uma casa, ela não é sua; se você tem um carro, ele não é seu; se você tem um pai, ele não é seu; se tem uma mãe, ela não é sua; se tem um filho, ele não é seu; se você tem um cachorro, aquele cachorro não é seu; se você tem um emprego, aquele emprego não é seu. Deus te colocou lá. E o nome do Senhor será exaltado ou envergonhado pela tua vida. E aí Ezequias senta no trono, não tem dinheiro, porque a administração anterior foi ruim. Não tem sacerdote, porque o rei anterior era idólatra. Então cada um tinha uma religião, cada um tinha um Deus. Estava uma bagunça, os muros quebrados, não tinha exército, e ele virou rei. Só que tem uma coisa: o Deus que eu sirvo, ele não precisa de ninguém para me fazer dar certo. E aí ele senta no trono, ele tem uma coisa em mente: se esse povo é de Deus, eu vou entregar o meu melhor. Eu não vou fazer nada além da minha responsabilidade. Às vezes a gente se preocupa com fulano, com Beltrano, mas ciclano não está fazendo. Meu irmão, faça o que Deus te chamou para fazer. Quem está ouvindo essa palavra? Esse poder de escolha não depende de ninguém, ele só depende de você. Quem disse isso foi Deus. Esse rapaz assumiu uma nação quebrada. Repita isso comigo: nação quebrada. Irmão, se alguém pudesse escolher, porque só quem sabe os bastidores é quem está envolvido no negócio. Para o povão lá fora: assumiu o rei, tem um palácio, tem ouro, tem prata. Mas para quem está lá dentro, fala: gente, não tem semente para plantar para mais um mês. Daqui um mês acabou, vai morrer todo mundo de fome. Só que, repita isso comigo: não há nada tão ruim. Mais uma vez: não há nada tão ruim que não possa piorar. Todo crente sabe exatamente o que essa frase significa. Ezequias senta no trono de uma nação quebrada, e um pouquinho depois que ele começa a reinar, a palavra do Senhor vai dizer que lá na fronteira do país começa a se formar uma fileira de um exército muito grande. E aí o rei desse exército manda mensageiros. E o que os mensageiros dizem para Ezequias? A gente vai invadir, a gente vai matar todo mundo, as suas mulheres agora são nossas, o que vocês tiverem de riquezas agora são meus. E não tem conversa, porque o rei, dessa nação manda dizer que aonde ele chegou, ninguém resistiu a ele. E não é agora que eles vão conseguir. E os mensageiros voltam lá, e eles cercaram o rei de Israel. Ezequias conversa ali com os seus ministros e manda mensageiros a Senaqueribe.
rei da Síria. E os mensageiros dizem assim: rapaz, vamos brigar não, vamos fazer um acordo, a gente não precisa brigar, a gente não fez nada para vocês ainda não fizeram nada para a gente. Esses são os mensageiros de Israel. Quando chegam lá para falar com Senaqueribe fala assim: ó, dá meia volta, e é o seguinte, não tem conversa, eu só estou avisando o que eu vou fazer, não quero acordo. Quando os mensageiros retornam, Senaqueribe corta a entrada de água, não deixa mais ninguém entrar nem sair, e uma situação que já era ruim dentro de Israel fica pior, porque como a água não entra mais para dentro dos muros do país, começa a ter uma seca. A seca começa a gerar fome, e a situação que era ruim começa a ficar. E toda vez que a situação ruim começa a ficar pior, o que as pessoas perguntam para o crente? Cadê o seu? Ele tinha acabado de sentar no trono. Quando ele sentou no trono, ele baixou um decreto: a partir de hoje não tem Deus estranho dentro de Israel. O único Deus é o Deus dos deuses. Acabou a idolatria. Ele acabou de baixar o decreto. Quem aparece na porta? Senaqueribe, rei da Síria. Se toda vez que você fazer um propósito com Deus não acontecer nada, é que Deus não está recebendo o teu propósito. Mas quando você fizer um propósito com Deus, que tiver levante, gente se opondo, Satanás manifestando de um lado, capeta manifestando do outro, o diabo aparecendo no trabalho, você sonhando com as catacumbas não sei das quantas, e nego bravo contigo, e gente querendo te perseguir, é porque Deus está contigo nesse negócio. Quem aqui está ouvindo o que eu estou falando? Quando você fizer um propósito com Deus, não aconteceu nada, está tudo quieto, meu irmão, abre mão. Agora quando você fala: Jesus, a partir de hoje eu estou fazendo um propósito contigo, o diabo se levantando é um sinal que Deus está contigo nesse negócio. Quem aqui está ouvindo essa palavra? E quanto mais sozinho você estiver, mais rápido Deus vai se manifestar. Quem aqui está ouvindo essa palavra? Ezequias não tinha ninguém com ele, sabe por quê? Tem uma raça de gente que sempre aparece. Sabe quem que é? Ele estava com Moisés no deserto. Quando a coisa começa a ficar ruim, bom, o Egito era ruim, mas quando eles começam a andar no deserto, que eles precisam da direção de Deus todo dia, Deus dá a provisão todo dia, o que eles perguntam para Moisés? Ô Moisés, lá a gente tinha carne, lá a gente tinha cebola, o farol dava uma chicotada de vez em quando, mas não faltava o pão. Agora a gente tem que ficar comendo maná todo dia, Moisés. Deixa eu te falar uma coisa. Não dê moleza para quem zomba da provisão de Deus na tua vida. Quem aqui está ouvindo o que eu estou dizendo? Se a tua situação está difícil, Deus está te dando uma provisão todo dia. Ele está te sustentando nesse deserto. A águia é o pássaro que voa mais alto durante mais tempo, sem precisar pousar, porque ela descansa enquanto ela voa. Então, quando ela está voando por cima das nuvens, ela estende as asas e ela para de fazer esforço. Estudos indicam que tem águia que chega a dormir e acordar enquanto voa. Sua situação não está difícil, porque você está sendo sustentado por Deus. Você não caiu não é porque você é forte, é porque Deus está contigo. Quem aqui está ouvindo essa mensagem do céu? Aleluia. Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás. Aleluia. Quem tem intimidade com Deus não se preocupa, não esquenta a cabeça. Ou mesmo que esquentar a cabeça lá no fundo, sabe que na hora que você mais precisar, Deus vai se levantar em teu favor. Quantos estão ouvindo essa palavra? O Senhor nunca vai deixar você ir além do seu limite. Antes que o teu limite chega, Ele vai mandar ajuda. Fica tranquilo. Ezequias estava sozinho porque aqueles, Moisés, lá no Egito era melhor, cadê? Sabe? Irmão, tem gente que vai reclamar de qualquer jeito, Deus abençoando ou não. Se afasta dessas pessoas. Ou se não der para se afastar, não deixa a voz delas
entrarem dentro da tua mente nem dentro do teu coração. Deixa a voz delas para o lado de fora e deixa a voz de Deus falar pelo lado de dentro. Ezequias estava sozinho de fato, mas às vezes estar sozinho pode ser a melhor coisa que nos ocorre. Porque o crente, ele nunca fica de fato só. Deus sempre está com ele. A palavra do Senhor vai dizer lá nos evangelhos que o apóstolo Pedro foi preso e se acorrentou um soldado do seu lado direito e outro do seu lado esquerdo, e sobre ele estava uma sentença de morte. A palavra diz que ele pegou no sono profundo na madrugada. O Senhor está testando a confiança de alguém aqui. Irmão, quem aqui recebe uma sentença de morte e vai conseguir dormir pesado à noite? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando ou não? Tem gente que por causa de uma conta, por causa de alguém que te falou um desaforo, ficou a semana sem dormir. Tem um papel assinado dizendo que você vai morrer amanhã, você dorme um dia antes. Sabe por que Pedro estava tranquilo, a ponto de dormir pesado? Porque tinha uma promessa na vida de Pedro. Ele ainda era jovem, só que antes de Jesus ser crucificado, Jesus disse assim: você vai ficar velho, vão te levar para onde você não quer ir. Ele guardou só a promessa. Não vou morrer hoje, eu ainda não sou velho. Quem é que está ouvindo o que eu estou falando? Se o Senhor te disse alguma coisa, você não precisa esquentar a sua cabeça. E essa voz tem que estar pelo lado de dentro. Ezequias tinha certeza do caminho que Deus tinha dado para ele andar. Só que as pessoas à sua volta, os seus conselheiros, que eram os mesmos conselheiros do seu pai, diziam: olha, Ezequias, você baixou esse decreto que não tem outros deuses, e agora olha este sinal. Será que a gente não tem que voltar a servir os deuses que o seu pai nos permitiu servir? Será que a gente não tem que voltar para o lugar onde nós estávamos? Porque o diabo sempre vai te tentar a voltar. Ele sempre vai querer que você retroceda, assim como ele queria que o povo de Israel tivesse o desejo de voltar para o Egito. Mas o Senhor está dizendo aqui: ainda que você não saiba o que tem à frente, continue avançando, porque o caminho que eu te dei, ele segue na direção do desconhecido, que você não conhece, mas eu conheço muito bem, e eu já preparei tudo lá para você. Foi isso que ele disse para Israel: eu tenho uma terra preparada para vocês, vocês não conhecem ela, mas eu já conheço, e lá mana leite e mel, vai dar tudo certo, lá é bom. Você consegue acreditar que o que Deus tem para você é melhor do que aquilo que você tinha? Para onde o diabo está te seduzindo a voltar, vai ser melhor em nome de Jesus. É nisso que a gente acredita. E Ezequias, por estar sozinho, ele acreditava, mas ninguém acreditava com ele. Então a palavra do Senhor vai ter um texto aqui no segundo livro dos Reis, e esse texto tem um título, e diz assim: a oração de Ezequias. Ezequias percebeu que não tinha mais ninguém com ele. A palavra diz que ele sobe as escadas de uma torre, onde ele sabia que tinha um aposento, que ele ia ficar isolado lá. Quando chega lá, ele põe vestimentas de saco e se cobre de cinzas, que simboliza humilhação. E aí Ezequias começa a orar. E na oração de Ezequias ele diz assim: Senhor, eu não sou digno nem de fazer essa oração, porque o meu pai pecou, o pai do meu pai pecou, na minha família não tem ninguém que presta, nem eu. Mas eu venho aqui com fé, porque eu sei que Tu és Deus, e que o Senhor não precisa que eu seja bom para agir através de mim. Na oração ele fala assim: Senhor, ouve as palavras de afronta. Elas não são contra mim, mas elas são contra o reino que é Teu. Você entendeu por que a nossa mentalidade tem que estar certa? Porque se eu estou administrando uma casa que não é minha, mas que Deus me deu, quando o diabo se levantar contra ela, ele não está se levantando contra mim, ele está se levantando contra Deus. E
E nunca se viu alguém que se levantou contra o Deus dos exércitos de Israel ficar de pé para contar história. Se você está administrando uma família que Deus te deu, que não é sua, ela é de Deus, toda vez que o diabo se levantar contra ela, ele vai ter que cair em nome de Jesus. Se eu estou representando a Deus como empregado dentro de uma empresa, entregando o meu melhor, porque aquele emprego não é meu, Deus me deu para me administrar. Toda vez que o diabo quiser fechar a minha porta, ele está se levantando contra aquilo que Deus me deu. Então ele vai ter que cair em nome de Jesus. É por isso que você tem que consagrar tudo que você pensa que é teu. Você abre mão e entrega no altar. Porque enquanto estiver na tua mão, vai estar desprotegido. Toda hora o diabo vai pôr o dedo no teu casamento. Toda hora o diabo vai mexer com um filho seu. Toda hora o diabo vai colocar a mão nos teus pais. Toda hora o diabo vai pôr a mão nas tuas finanças. Toda hora o diabo vai colocar alguém para se levantar contra você dentro da empresa. Toda hora o diabo vai mexer na tua vizinhança. Sabe por quê? Porque agora, quando você abrir mão, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Eu vou tirar a tua casa. Vai lá, pode ir. Eu dou a chave, meu filho. Não é minha, não é Deus. Porque se ela for minha, você vai tirar. Mas a hora que você colocar o pé lá, se ela for de Deus, Jeová vai te consumir. Vai lá. Homem e mulher de Deus, você pode sentir solidão. Você pode sentir a dor da traição, do abandono, mas medo você não sente. Quem aqui está ouvindo o que eu estou falando? Aí Ezequias vai orar. Ouve, Senhor, as palavras de afronta. Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra ti. Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Mas uma coisa eu faço: eu venho a ti em panos de saco, e eu te apresento o meu clamor. Eu não sou dono, eu sou gerente. Senhor, Ele está falando que vai tocar naquilo que é teu. O que eu falei que é a palavra do Senhor? Alguém que lembra? A palavra do Senhor é direção. Repita isso comigo: a palavra do Senhor é direção. Aí Ezequias termina de orar e começa a ouvir os passos subindo a escada da torre. Alguém chega na porta. Ezequias abre. Quem está do outro lado? Profeta Jeremias, profeta Isaías. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ouvi a oração que fizestes a mim. Eu defenderei a tua vida e te salvarei por amor de mim. E acerca do teu inimigo, Senaqueribe, digo a ti: não corres perigo. Ainda hoje você zombará dele e meneará contra ele a tua cabeça. E ainda te digo que no primeiro e no segundo ano você não vai precisar plantar, mas vai colher. E no terceiro ano eu estou garantindo a semente, porque eu escutei a tua oração e eu recebi este reino que colocastes na minha mão, e agora ele é meu. E eu estou te garantindo como gerente daquilo que sempre foi meu. A palavra do Senhor vai dizer que, ao contrário do apóstolo Pedro, Ezequias não pegou no sono naquela noite. Eu te disse, você vai ficar preocupado, vai sentir a dor da solidão, da traição, mas medo você não vai ter. Meu irmão, depois de uma profecia dessa, a palavra diz que ele perdeu o sono.
E na madrugada eles escutam uma arruaça no arraial do exército de Senaqueribe. Não era igual hoje, porque se não tinha lua cheia não dava para enxergar a noite. Então no escuro você não via nada no horizonte do deserto daquela região. Mas quando o dia amanheceu, diz a palavra do Senhor, que mais de 100.000 homens jaziam mortos, porque durante a noite Deus enviou um anjo para matar todos os inimigos de Deus. Sem sequer um soldado de Israel pegasse na espada. Será que ele me fugiu? Deus deixou ele vivo, sabe por quê? Para o inimigo de Deus a morte é barato. Quem se levanta contra Deus, eu estou te falando na Bíblia, Deus não mata ninguém que se levanta contra Ele rápido. Sabe qual é a maior dor dos inimigos de Deus? Ver Deus abençoar quem eles odeiam. Os crentes aqui não entenderam o que eu preguei. Senão, meu irmão, você já estava de joelho chorando e gritando. Aquele que se levantou contra alguém que já consagrou a sua casa a Deus, Deus não vai matar essas pessoas rápido. Elas vão morrer um dia, mas elas não vão sair dessa terra sem ver a glória de Deus na tua vida. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que não é contra ti, não é contra mim, é contra Deus. Por isso que a palavra fala, o Senhor Jesus disse da boca de Deus: entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Será que você consegue entregar a tua família nas mãos do Senhor nessa noite? Eu disse que a palavra do Senhor é direção. E assim que o profeta acabou, assim que o rei acabou de orar, quem que Deus enviou para falar com ele? Deus enviou um profeta. E o profeta levava o que? A palavra de Deus, para dar o que? Direito. Fica tranquilo, meu filho. Você não vai precisar mover uma palha. O melhor que você podia fazer foi essa oração que você fez. Agora é com Deus. Eu quero ser profeta de Deus aqui na tua vida. Mas eu não vou mentir para você. Essa palavra não é para qualquer um. Essa palavra não é para todo mundo. Essa palavra é para quem tem vida no altar. O Senhor está convocando a sua igreja a orar, a jejuar, a ler a palavra, a participar dos cultos, a pregar o Evangelho com a tua vida. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: pregue o Evangelho, quando for necessário, fale alguma coisa. Meu irmão, se eu tratar o meu emprego como se ele não fosse meu, eu estou lá para honrar algo que é de Deus, não vai ter funcionário melhor que eu dentro da empresa. Se eu entender que quem me deu, o meu pai e a minha mãe, foi Deus, eles podem ter 30 filhos, ninguém vai servir mais eles do que eu. Quem é que está ouvindo o que eu estou falando? Se você entender que quem te deu a tua esposa foi Deus, não vai ter na terra homem que seja melhor para essa mulher, meu irmão. Ei, minha irmã, se você entender que quem te deu esse marido aí foi Deus, não vai ter esposa na terra que seja melhor do que você para ele. Se você entender que quem te deu essa igreja é para você adorar a Deus, aleluia. Se você entender que essa igreja é de Deus, não vai ter quem sirva aqui melhor do que você. Quem é que está ouvindo essa palavra? Está com medo do quê? Ah, mas se eu for bom, o diabo vai se levantar. Essa é a ideia, meu irmão. Esse é um sinal. O diabo não se levanta contra quem é dele. Ele só vai se levantar contra quem ele odeia. E ele só odeia aqueles que são os filhos e as filhas de Deus. Quem é você nessa noite? Será que você pode dar ouvidos à voz do Senhor? Será que você pode assumir o trono que Deus separou, reservou para você sentar nele? Será que você pode receber a coroa que Deus separou para ser colocada na sua cabeça? Então consagre aquilo que Deus te deu. Coloque no altar de Deus todos os dias, pela manhã ou pela noite. Diga: Senhor, essa casa não é minha, essa família não é minha, esse carro não é meu, nada é meu, tudo é do Senhor. Eu entrego no teu altar. E se o
Senhor permitir que eu gerencie aquilo que é teu, eu vou entregar o meu melhor, mas eu também quero receber o melhor de Deus. Aleluia. É com isso que eu agradeço a oportunidade e as palmas são para Jesus. Aleluia, Pai, em nome do Senhor.